Olá, amantes de plantas! Se você está procurando uma maneira fácil e econômica de aumentar sua coleção de plantas, então você precisa aprender sobre estacas de potos. Neste vídeo, vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre a propagação de potos por estacas, desde a escolha do corte certo até o enraizamento em água ou solo. Também vou dar algumas dicas para cuidar de suas novas plantas de potos para que elas prosperem. Então, junte-se a mim e vamos começar a propagar. Olá, amantes de plantas! Hoje vamos falar sobre um dos métodos mais fáceis e gratificantes de propagação de plantas, as estacas de potos. As estacas são pedaços de uma planta que são cortados e colocados em água ou solo para que criem raízes e se tornem uma nova planta. A propagação de potos por estacas é uma ótima maneira de obter novas plantas a partir de uma planta existente, sem ter que gastar dinheiro em uma nova. A melhor altura para colher estacas de potos é na primavera ou no verão, quando a planta está em crescimento ativo. Para preparar as estacas, corte um pedaço de caule com pelo menos 4 folhas. Faca o corte logo abaixo de que o ponto onde as folhas se prendem ao caule. Remova as folhas inferiores, deixando apenas as 2 ou 3 folhas superiores. Existem 3 tipos de estacas que você pode usar para propagar potos: estacas de folha. Corte uma folha saudável com um pedaço de caule preso a ela. Coloque a folha em água ou solo para que crie raízes. Estacas de entrenó. Corte um pedaço de caule com pelo menos 2 nus. Coloque o entrenó em água ou solo para que crie raízes. Estacas de ramo. Corte um pedaço de caule com várias folhas e nus. Coloque o ramo em água ou solo para que crie raízes. Existem 2 maneiras de enraizar as estacas de potos, em água ou em solo. Enraizamento em água. Coloque as estacas em um vaso com água limpa. Troque a água a cada poucos dias. As estacas devem criar raízes em cerca de 2 a 4 semanas. Enraizamento em solo. Encha um vaso com solo úmido e bem drenado. Faça um buraco no solo com um lápis ou caneta e insira a estaca no buraco. Regue o solo e mantenha-o úmido. As estacas devem criar raízes em cerca de 2 a 6 semanas. Depois que as estacas criarem raízes, você pode transplantá-las para um vaso maior com solo fresco. Regue as plantas regularmente e fertilize-as a cada poucas semanas. Com os devidos cuidados, suas novas plantas de potos crescerão e prosperarão. Use uma faca afiada e limpa para cortar as estacas. Certifique-se de que o solo ou a água esteja limpo e livre de doenças. Mantenha as estacas em um local quente e úmido. Seja paciente, pois pode levar algumas semanas para que as estacas criem raízes. Com essas dicas, você pode propagar facilmente suas plantas de potos e criar novas plantas bonitas e saudáveis para sua casa ou jardim. Selecione um caule saudável. Escolha um caule que seja verde, viçoso e tenha pelo menos 4 folhas. Corte o caule. Use uma faca afiada ou tesoura de poda para cortar o caule logo abaixo de do ponto onde as folhas se conectam ao caule. Faça um corte limpo em um ângulo de 45 graus. Remova as folhas inferiores. Remova as 2 ou 3 folhas inferiores do corte. Isso ajudará a evitar que as folhas apodreçam quando as estacas forem colocadas na água. Corte o caule em estacas. Cada estaca deve ter pelo menos 2 nus. Corte o caule em estacas individuais, certificando-se de que cada estaca tenha pelo menos 2 folhas. Coloque as estacas em água e encha um vaso ou jarra com água fresca e coloque as estacas na água, certificando-se de que os nus fiquem submersos. Troque a água regularmente. Troque a água a cada 2 ou 3 dias para evitar o crescimento de bactérias. Encontre um local adequado. Coloque as estacas em um local bem iluminado, mas evite a luz solar direta. Seja paciente, pode levar de 2 a 4 semanas para as estacas começarem a enraizar. Transplante para o solo. Quando as estacas tiverem raízes de alguns centímetros de comprimento, você pode transplantá-las para vasos com solo bem drenado. Use um solo bem drenado. Potos prefere um solo que seja bem drenado e que não fique encharcado. Você pode usar uma mistura de envasamento comercial ou fazer sua própria mistura misturando partes iguais de solo, turfa e perlita.
Regue regularmente, enregue as estacas quando o solo estiver seco ao toque. Evite regar em excesso, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. Fertilize ocasionalmente. Você pode fertilizar as estacas a cada 2 ou 3 semanas com um fertilizante líquido diluído. Todas as variedades de potos podem ser propagadas por estacas, mas algumas variedades são mais fáceis de enraizar do que outras. As variedades mais fáceis de enraizar incluem um potos dourado, potos mármore, potos neon, potos manjula. Com um pouco de cuidado e atenção, você pode facilmente propagar suas estacas de potos e criar novas plantas para sua casa ou jardim.